Complicado, 11 horas da manhã. Vamos lá, pessoal. Não vou me estender muito. Coloquei para gravar aqui para o pessoal da mentoria depois ter acesso. O intuito aqui dessa análise é justamente mostrar como é que está vindo as cobranças para delegado. Então, por exemplo, a Cleonice, que está comigo aí na mentoria, tu pode ver que tu trabalha 6 disciplinas, né? E essas 6 disciplinas, basicamente, é o que veio cobrado na prova do Rio Grande do Sul, né? E principalmente, tu vai ver que são disciplinas muito importantes, porque tu tinha que saber não só o básico delas, tu tinha que tu tinha que estar muito bem, com elas muito bem estudadas, tá? Então eu vou compartilhar aqui a prova, tá? Então a banca foi uma banca que não costuma fazer muitos concursos, que é uma banca lá do Rio Grande do Sul, que é a Fundatec, tá? Mas ela é bem parecida com a FGV, tá? Então, para quem vai fazer aí prova do Piauí e outras provas, já é bom ficar atento. Pessoal do Amapá, Manu, Eunice, eu tive, né, uma informação que a banca vai ser a mesma que fez os concursos agora do CFO, que é a FCC, que fez o concurso anterior, inclusive, de 2017. Né, o Macapá aqui tem uma relação muito boa, eu diria assim, com a FCC, e parece que vai ser a FCC. Agora, quais disciplinas que vão cobrar, eu acho que não vai ser igual a de 2017. Com certeza vai vir novas disciplinas aí, criminologia, medicina legal, mas só com o edital para a gente ver. Tá, mas falando aqui da prova, pessoal, a prova que foi agora no domingo anterior, né, sem ser esse o passado, 16 do 12. Então a gente teve duas provas. Foi a primeira de português, que foi de manhã 40 questões, né, que claro, a gente não vai analisar isso, e a segunda da tarde, que já foi a parte específica de direito. Então, a gente teve 20 questões de direito penal, 20 de processo penal, acho que 20 de administrativo, 20 de constitucional, e aí teve mais umas 20 ali divididas entre criminologia, medicina legal, tecnologia aplicada à investigação. Então, começando pela primeira questão, ela trata de uma questão de função, né? Função e características do direito penal. Então, fazendo um paralelo aqui não sei se estou preso, deixa eu ver aqui, está compartilhando a tela com vocês. Espera aí, deixa eu compartilhar a tela que fica mais fácil. Então, fazendo um paralelo com que está aparecendo aí para vocês, pessoal, essa tela aqui das disciplinas, é porque aqui eu não estou em casa, então eu só estou com uma tela e fica complicado de ver o que está sendo mostrado. Para mim tá aparecendo aqui as disciplinas e as horas. Tá, beleza. Então, assim, fazendo um paralelo aqui com o que é estudado, geralmente, para quem começa o estudo. Então, direito penal, parte geral. Nessa parte aqui de conceito, missão, classificação, fontes, interpretação, analogia e evolução do direito penal. Então, dentro desse assunto, que é estudado, geralmente coloco aqui 2 horas de estudo para esse assunto, estaria essa primeira questão, que fala sobre as características de definição de direito penal. Então, você tinha que saber aqui o conceito de direito penal promocional, caráter fragmentário do direito penal, já entra um pouco mais na parte de princípios, e aí veio o gabarito, né, da questão. A gente não vai entrar aqui no mérito de analisar questão ponto a ponto, a questão as assertivas ponto a ponto, porque o intuito aqui é justamente ver quais assuntos foram cobrados, tá? Então, o primeiro assunto seria esse aqui de conceito, funções de direito penal e um pouquinho aqui de princípios, tá? Segunda questão, teoria geral do crime, tá, pessoal? É aquilo que eu sempre prego. Não adianta estudar meia boca para fazer prova de delegado. Você fazer ali, pegar aquele resumão ali 20 páginas, 15 páginas aí que muita gente coloca, ó, estude só isso que você vai muito bem na prova. Não, você tem que estudar ali, aprofundar, tá? Então, são temas aí que são difíceis de entender. Então, a segunda questão já veio trazendo aí um tema desse, um tema denso, trazendo teorias da conduta ali dentro da parte de teoria geral do crime.
quando a gente estuda fato típico, a gente tem, né, os substratos de fato típico, ilícito, culpável, e dentro do fato típico a gente estuda todas aquelas teorias, teorias da conduta, aí entra na parte da tipicidade, nexo causal, resultado, tá? Então, dentro dessa parte de teoria geral do crime, quando a gente estuda a teoria da conduta, a gente tem, né, teoria finalista, teoria é, social da ação. Então, ela veio tratando sobre isso, essa questão, tá? Veio falando aqui o conceito de teoria finalista da ação, o dolo e a culpa integram a conduta como elementos subjetivos do tipo, não mais permanecendo na culpabilidade. Correto, tá? A tipicidade conglobante, segundo Zaffaroni, é aquela justamente que não basta ter adequação do fato à norma, né? A gente tem que ter ali um fato que seja determinado ou fomentado. E aí ele até explica que alguns atos, como por exemplo a legítima defesa, não, faz tempo que eu não sei. Ele dá um exemplo que determinada situação não é típica, porque justamente ela é fomentada. O exemplo, na verdade, é do exercício regular de direito quando um oficial de justiça, por exemplo, vai à casa de alguém fazer uma penhora num bem. E aí ele dá um exemplo que aquilo ali ele é fomentado pela lei. Então a própria lei fomenta que se alguém não fizer o pagamento de alguma coisa, o oficial de justiça vai lá e vai penhorar aquele bem. Se tu fizer uma análise jurídica, né, dentro do fato típico, ilícito culpável, aquilo ali seria uma espécie de crime. Mas não é crime porque tem a exclusão da ilicitude. Então, segundo Zaffaroni, pela tipicidade conglobante, isso aí não seria sequer um fato típico porque ele foi fomentado pelo próprio direito de ocorrer ali aquela penhora. Tá? Então, também correto. E aí já entra também na parte de conceito analítico de crime, né? Explica que fato típico de culpável é adotado pela teoria tripartite, o qual considera a culpabilidade como um elemento essencial do crime. Tá? Então, você tinha que saber muito bem essa parte de teoria geral do crime para entender ali se a culpabilidade ela é uma espécie, se ela é um elemento. Tudo isso é explicado dentro dessa parte de teoria da conduta. Tá, pessoal? Então, o gabarito seria um, 2 e 3 estão corretos. E aí a quarta também é uma teoria que é tratada ali dentro das teorias da conduta, teoria social da ação, né, que considera criminosa toda conduta socialmente relevante e reprovável, independente de sua adequação típica formal à moldura legal. Tá? Então essa quarta aí estaria errada e o gabarito seria um, 2 e 3. Tá? Então a segunda questão tratando de teoria geral do crime. A primeira, funções ali, introdução do direito penal. Segunda, teoria geral do crime. A terceira questão, pessoal, a gente já vem aí meio que contextualizada, tá? Ela trata ainda de direito penal parte geral, tá? Então, voltando aqui no plano, no planejamento, a primeira questão tratou desse tema aqui, conceito, missão, fontes, interpretação. Você vai entender ali o que que significa o direito penal, né? As funções do direito penal. A segunda já está dentro aqui desse tema, né? De conceito analítico do crime, dividido aqui fato típico, resultado, nexo causal. A terceira, a gente já vem para essa parte aqui de o agente responde por tentativa vem também teoria geral do crime, tá? Ele traz um caso prático aqui de disparo de arma de fogo contra o desafeto, atingindo o tórax, mas não é dentro da parte de homicídio aqui que ele quer a resposta, né? Ele trabalha a questão do nexo causal, porque essa pessoa é socorrida e tudo mais, e aí o médico vai lá e acaba não conseguindo é, não consegue, né, salvar a vítima. Só que aí ele atesta que sem o erro médico, a vítima ele causa um erro médico, né, devido ali à ação do médico, ele acaba gerando a morte da pessoa. E aí o gabarito é justamente esse, que o agente que disparou ali responde por tentativa de homicídio, porque houve uma causa superveniente, relativamente dependente, que por si só causou o resultado. Que é aquilo que a gente estuda. Quando o erro médico é grosseiro, né, dentro da teoria geral do crime, ele rompe ali aquele nexo causal e o agente responde só pela tentativa de homicídio, que foi o caso aí que trouxe nessa questão, tá? Então, novamente, a gente teria que estudar muito bem aqui essa parte de teoria geral do crime. Então, eu vou até fazer algumas anotações aqui para depois a gente não se perder, tá? Então, de direito penal, uma questão de introdução, duas questões de teoria geral do crime já. Teoria geral do crime. Tá? Então, a gente vai continuar
que são 80 questões, senão a gente não termina hoje. A quarta questão, pessoal, também sobre a parte inicial aí de direito penal, tá? Então, trazendo essa parte aí de conceito, características, né? Dolo e culpa, principalmente. Então, já entra mais aqui nessa área de também aqui de conceito analítico do crime, né? Fato típico, quando a gente estuda a conduta dolosa, culposa, aí você vai estudar lá os tipos de dolo, tipos de culpa, tá bom? Então ele traz aqui afirmativas dizendo conceitos sobre o dolo eventual, sobre teoria do consentimento, dolo alternativo e dolo de dano, e traz o gabarito, né? Que um, dois e três estão corretos. Então, mais uma questão aqui que eu incluiria ela de teoria, dentro de teoria geral do crime, né? Porque quando a gente fala de fato doloso, fato culposo, a gente está dentro de teoria geral do crime. A quinta questão, pessoal, já vem diferente, já vai lá para o final, né, do estudo, que é quando a gente estuda a pena, tá? Então ele trouxe aqui alguns conceitos de pena. A pena possui função retributiva, representando um castigo proporcional mal praticado, função preventiva, objetivando evitar novos crimes, tanto pelo condenado, prevenção especial, quanto pela sociedade, prevenção geral. Lendo isso, pessoal, mesmo sem estudar, a gente vê também que muitas vezes as questões elas têm lógica. Tá? Então, se não for uma questão muito assim complicada, isso aqui só pela lógica você entende que está correto, né? Que a pena possui função retributiva, com certeza, possui função preventiva. Ah, podia ter uma pegadinha aqui na parte de prevenção especial e prevenção geral, né? Então, quando a gente estuda, a gente vê lá que prevenção geral é uma coisa, prevenção especial é outra coisa, mas dentro do que a gente lê aqui, a gente já entende que essa questão provavelmente está certa, porque a teoria unificadora ou eclética da pena adota o Código Penal brasileiro harmoniza, então trouxe uma questão referente à questão de pena. Tá? E o gabarito foi justamente esse: as asserções um e 2 são preposições verdadeiras, e a 2 é uma justificativa da um. Tá bom? Então, uma questão de pena, que é um assunto aí que a gente estuda lá no final, já aqui. Então, você vai pegar aqui essa parte de teoria geral da pena, conceito, fundamento. Quando você chegar nesse assunto aqui, teoria geral da pena, conceito, fundamento, finalidade, você vai estudar lá que a pena, quais são as funções dela, qual é o tipo de prevenção que a gente aplica. Isso aí é estudado também um pouco em criminologia, tá bom? Então, uma questão de pena. Vamos para a sexta questão. Aí a sexta questão a gente já entra um pouco de direito penal, então aqui até a quinta questão foi direito penal, parte geral, tá? Então a partir da questão 6 a gente já veio para direito penal especial, tá? Então já veio tratando aí no caso do crime de roubo, tá? Latrocínio, mais precisamente, ele trouxe um caso prático aqui e quis saber, né, dentro dali do estudo que você fez, o que que acontece dentro desse caso prático. Então, o indivíduo A empregou violência, responde por roubo com resultado morte, enquanto que o indivíduo B, né, responde por furto qualificado pelo concurso de pessoas, ante sua ausência de intenção de participar do crime mais grave. Tá, isso aqui também, apesar de ser direito penal especial, na verdade eu incluo ainda dentro de direito penal parte geral. Por quê? Ele trouxe um caso prático, né, aquele lá do homicídio que a gente viu, mas ele quer saber sobre o assunto concurso de pessoas, tá? Então, provavelmente aqui dentro dessa questão, dá uma lida, agindo em concurso é juntar a prática de um furto, né? Houve aquela participação dolosamente distinta que a gente estuda em concurso de pessoas. Então, eles ajustaram a praticar um furto, após um tempo de vigilância, notam que segurança vai ao banheiro. Um dos indivíduos ingressa, distrai o único vendedor, enquanto o outro começa a furtar os celulares. Beleza, eles tinham ajustado um furto. Em nenhum momento a questão disse aqui que um sabia que o outro estava armado. O segurança sai do banheiro, nota a ação e tenta impedir a substituição da parede. O indivíduo A saca uma faca que não era de conhecimento do B e, sem ajuste deste, investe contra segurança e produz lesões que lhe causam a morte. Tá? Então, além de não saber da existência da faca, B não desejava. Então, aqui, pessoal, sempre a questão ela vai te trazer o que ela quer. Então, está deixando bem claro que o indivíduo B ele não sabia que o cara tinha uma faca e que eles tinham combinado só um furto. Não saber a existência da faca, não desejava lesionar a segurança. Considerando os crimes contra o patrimônio e a teoria monista, o unitário do concurso de pessoas responda corretamente. Então, é uma questão contextualizada. Você tem que saber tanto a parte de crimes contra o patrimônio, furto, roubo, mas principalmente a aplicação no concurso de pessoas.
Tá? Então aqui o gabarito é justamente que houve aquela participação dolosamente distinta. O A vai responder pelo latrocínio e o B vai responder pelo furto, que era o que ele tinha combinado ali, para não haver responsabilidade objetiva. Tá? Então empregou violência, responde pelo latrocínio, enquanto o B responde pelo furto qualificado, né? Ante a ausência de intenção de participar do crime mais grave. Tá bom? Então eu colocaria aqui dentro com concurso de pessoas ainda a sexta questão dentro de direito penal, parte geral. Tá? Concurso de pessoas a gente estuda também aqui, vem um pouco depois ali da parte de intercrimes, né? Que a gente estuda toda aquela parte inicial do direito penal, e aí vem a parte de concurso de pessoas. Questão 7, pessoal. Deixa eu dar uma olhada no chat, tem alguma coisa aí? Não, tá. Qualquer coisa vocês colocam no chat aí, pessoal, se tiver dúvida, tá? Questão 7. A gente já vem para a parte de direito penal especial, tá? Então a gente já entra em crimes contra a dignidade sexual, né? Aquilo que eu sempre achei uma prova muito justa, porque ela veio justamente com o que é mais cobrado, não com o que é mais cobrado, mas o que é mais importante para a prática do delegado de polícia, né? E os crimes assim que são mais importantes, mas assim não é uma leitura rasa que você responderia as questões. Você tinha que saber ali a parte teórica, tinha que saber a parte conceitual ali dos crimes, tinha que saber também jurisprudência, tá? Então aqui é a questão 7 foi uma questão sobre crimes contra a dignidade sexual. Aí trouxe, né, questões de estupro de vulnerável, assédio, a ação penal nos crimes, nos crimes contra a dignidade sexual, né, e as causas de aumento. Aí trouxe o gabarito. Então, deixa eu pegar minha caneta. Uma questão aqui de dignidade sexual, né? E aí a gente já vai vendo, pessoal, para as próximas provas, o quão é importante estudar. Claro que quem, por exemplo, está no ciclo 1 de estudo comigo, vai começar estudando quase tudo, né? Vai estudar praticamente tudo. Por quê? Não vai correr o risco de cair uma questão, por exemplo, de é, constrangimento ilegal, você nunca ter lido, nunca ter estudado sobre esse assunto. Mas claro que no segundo ciclo de estudo, aí você vai para um estudo mais estratégico, com base no que cai mais, né, os assuntos mais cobrados. Tá? Então, voltando. 7, dignidade sexual. 8, já veio crimes contra a administração pública, tá bom? Como eu falei, a gente não vai se aprofundar muito aqui nas assertivas, porque senão vai demorar muito, mas cabe a cada um de vocês pegar a prova, é só baixar no que concurso. Eu vou disponibilizar também já no grupo lá para facilitar para vocês, mas pegar e resolver, fazer uma espécie de simulado, né? É muito importante, quem já está um pouco mais avançado, começar a resolver simulado. Não adianta resolver simulado só começando a estudar agora, mas se já está ali com 3, 4, 5 meses de estudo, é interessante já começar a fazer alguns simulados, principalmente de provas anteriores. Não precisa ter essa tara, eu quero fazer simulado, quero fazer simulado. Só o melhor simulado é você resolver uma prova anterior de delegado. Tá? Então pega aí, esse ano teve Ceará, teve agora Rio Grande do Sul, teve PF, teve Minas Gerais. Então pega uma prova anterior e resolve. Ah, mas eu não estudei na PF, por exemplo, previdenciário, tributário. Então você não resolve aquelas questões, resolve só as que você está estudando. Pega do Ceará, eu não estudei tributário, que caiu ali também, empresarial. Pula aquelas questões e resolve as que você está estudando. Penal geral, penal especial, constitucional, tá bom? Então, a oitava questão de direito penal também, crimes contra a administração pública, que é bastante cobrado aí, tá? Muito importante. E aí trouxe o conceito aí de concussão, né? O agente exige vantagem devida, valendo-se da condição de funcionário público, sendo suficiente a exigência para a consumação. Ou seja, é um crime formal, independente da obtenção da vantagem. Tranquilo, né, pessoal? Não dá para errar uma questão dessa aí quem está estudando. 9. Já veio aí um pouco mais diferente, né? Ver aquela parte de invasão de dispositivo informático. Então, muitas vezes a pessoa não estuda, que é aquilo que eu falei, pô, não vou estudar que eu vou pular direito penal especial, eu não vou estudar essa parte de invasão de dispositivo, né? Que fica aqui dentro, eu acho que dessa parte de crimes contra a liberdade individual. Tá? Então, assim, alguns crimes aqui não vão. Não, na verdade, fica dentro de crimes contra a pessoa. Só que, assim, por exemplo, aqui eu não coloco para estudar esse crime especificamente a parte teórica. Mas se você for ver aqui dentro da parte de crimes contra a pessoa, vai ter. Não, crimes contra a pessoa não. Eu esqueci onde é que fica, eu acho que é crimes contra a liberdade individual. Que é antes de chegar em furto ali. Não.
Furto, um 54, um 54A. Então, antes de chegar em furto, então é crime contra a liberdade individual. Ele não vai ter especificamente para você estudar essa parte de invasão de dispositivo informático, mas eu coloco para você ler, né, até o artigo 154A. E é o que você precisa, porque é um crime ali que vai cair e vai cair a letra da lei. Então, veio aqui um caso prático dizendo que o indivíduo praticou engenharia social, envio de link malicioso, teve acesso aos dados, né? E ele perguntou o que que significava aquilo. O agente vai responder pelo crime de invasão de dispositivo informático qualificado, né? Sendo a divulgação do conteúdo tratado como majorante da pena. Se você lesse o artigo 154A, você responderia a questão, tá? Então já veio uma questão um pouco diferente aqui, invasão de dispositivo informático, que está dentro ali de crimes contra a incolumidade, invasão de dispositivo. Então, a 10 a gente já entra aí na parte de legislação especial, tá, pessoal? Então, a gente teve 6 questões de direito penal geral, 3 questões de direito penal especial, mas a gente vai ver que vai ter mais depois aí, depois eu acrescento, mas até então 3 de direito penal especial. Legislação especial, aí a gente vê uma questão de estatuto racial, né? Lei de racismo. Então trouxe aí alguns conceitos, né? A gente sabe que a injúria racial ali foi alterada, foi colocado dentro da lei de racismo ali para quem xinga com elementos ali de raça, cor. Então, ela trouxe algumas coisas nesse sentido aqui, essas assertivas. Trouxe a questão, qual foi o gabarito 1, 2 e 4, né? Crime de racismo praticado pelas condutas de raça, incluindo expressamente discriminação praticada por meio de internet, constitui crime de racismo, a conduta de impedir ou obstar, né? Um crime ali da própria lei de racismo, por motivo de discriminação racial. Tranquilo também, né? Só essa questão aqui, lei de racismo. A questão 11 já foi lei de lavagem, tá? Lavagem de capitais. Isso aqui, pessoal, eu achei muito legal essa prova, porque dentro da mentoria eu trabalho com vocês aqui a parte teórica, mas se vocês verificarem aqui, a gente tem também a parte de revisão, né? Parte de exercício. Então, assim, vocês vão ver, cadê? Vou botar aqui direito, não. Que os assuntos mais importantes que a gente está vendo, cadê a legislação especial? Os que vão ter revisão. Alguns assuntos aqui não necessariamente não vão ter revisão, tá? Eu coloco revisão só nos principais assuntos. Na verdade, o planejamento aqui desse aluno ainda falta ajeitar algumas coisas, mas geralmente você vai ter revisão em tráfico, em violência doméstica, na parte de armas, lavagem, crime organizado, né? Mas, por exemplo, aqui na parte de crimes eleitorais, você vai estudar, mas não vai ter revisão nesse assunto, tá bom? Tá aparecendo aqui porque faltou ajustar desse aluno. Crimes contra a ordem tributária, você vai estudar, mas você não vai ter revisão nele, tá? Então, tá aparecendo aqui porque eu ainda vou ajustar para esse aluno aqui que eu entrei, ele começou agora com a gente. Mas é muito importante isso. A revisão ela vai ser feita nos assuntos que são mais cobrados, tá? É assim que tem que ser feito. Então, questão 11, lei de lavagem, né? Trouxe aqui também conceito para a configuração do crime de lavagem. É dispensável, né, que tenha conhecimento da origem ilícita dos bens ali, dos valores. A questão 12 trouxe já o conceito aí de crime de perseguição, né? Um crime novo. Então, as bancas adoram estar cobrando, né, pessoal, essa parte aí já não é legislação especial, já entra de novo em direito penal especial aqui, crime de perseguição. Então a banca adora essas novidades legislativas, né? Perseguição assim é um crime que está bem em evidência, aí com essa questão de violência doméstica, familiar que a gente acompanha. Então ele trouxe aí o conceito é, de crime de perseguição, né? Que é relevante do ponto de vista típico penal, o fato de ter atuado por meios informáticos, pois o tipo penal admite qualquer meio, desde que presente os elementos do tipo penal, tá bom? Questão 13, lei de crime organizado, tá, pessoal? Crime organizado. Então é aquilo, é as leis mais cobradas que veio. Nada de lei muito diferente. Então, assim, não veio, por exemplo, bora botar aqui uma lei mais diferente. Então, um ECA, né? Apesar de que a gente vai ver que veio lei Henri Borel, mas não veio, por exemplo, crimes eleitorais, né? Uma lei de identificação criminal, uma lei mais não tão cobrada aí como a gente vê lá no edital, tem mais de, eu acho que 20, 30 leis especiais. E aí a prova foi bem justa que cobrou as leis mais cobradas.
tá claro que veio com uma outra ali que é para pegar o candidato desavisado que não estuda. Então, lei em Riborel, o cara vai e não estuda, veio uma questão de lei em Riborel. Tá? 14, Estatuto de Desarmamento, tá, pessoal? Então, também tranquilo aqui, trazendo que o agente responde, trouxe um caso prático. Então, como eu falei, é bem parecido com a FGV essa prova, porque ela trouxe muito essa questão aqui de contextualização nas questões, tá? Contextualização nas alternativas aqui, nos casos práticos, e aí acaba que a assertiva vem ali só um conceito ou algo relacionado, tá? Então, aqui trazendo que a subtração da arma ou disparo de arma feito em legítima defesa são justificáveis, no entanto, responder à parte legal de arma de fogo de uso permitido, né? Contextualizando aqui, tem que saber um pouco de legítima defesa e também ter estudado, né, a lei de armas. Então, provavelmente a questão não li aqui, mas trouxe que alguém não possuía porte de arma de fogo, mas acabou ali efetuando disparos, né? Cadê? Individual, situação grave, ameaça, integridade, sacra da estrutura, sua segurança, tem arma de fogo de cadeia permitido municiar. A intenção de defender a agressão iminente, que era oferecido também com emprego de arma de fogo. Se esse tiroteio, sendo que tanto o agressor quanto o individual escapa de para assim, enfim, pessoal, não vou fazer muito essa análise aqui, senão a gente vai se aprofundar muito. Questão 15, né? Lei de drogas. Então, também aqui trazendo, né, os conceitos, tráfico privilegiado, de uso de drogas para consumo, né, posse de drogas para consumo, no caso, e ação para o tráfico. Tá? E todas as alternativas, inclusive, estavam incorretas, tá? Porque está perguntando aqui quais eram as incorretas. 16, pessoal, lei de abuso de autoridade, tá bom? Lei de abuso de autoridade. Então, está vendo aí, né, que justamente o que é mais cobrado. Está chegando na questão 20 já, direito penal. Depois eu vou fazer um, um aparato aí de quais foram cobradas em cada disciplina. Então, lei em Riborel 17, que é o que eu falei, né? Muita gente não estuda. É uma lei aí que tem que ser estudada, pessoal. Tá vindo muito, muito cobrada aí em provas de delegado. Deixa eu ver aqui quantos artigos são. Não é muitos artigos, então vale a pena aqui dar uma lida, né, na lei aqui, ó. São só 26 artigos, tá? 27 artigos aqui com as disposições finais. Então, assim, vale a pena pegar, dar uma lida aqui na lei. Ela alterou muita coisa aí do ECA, do Código Penal. Então, dá uma lida aqui, o que vai cair geralmente aqui vai estar na letra da lei, tá? Não é uma lei ali que precisa ler um PDF de 80 páginas, como é, por exemplo, Maria da Penha, drogas, tá? Dá uma lida na lei obrigatoriamente para não ser pego desprevenido aí numa situação de vir cair numa prova, tá bom? Então, lei Riborel, trazendo aí, provavelmente isso aqui tá na lei, né? Descumprimento de decisão judicial, que defere medida protetiva de urgência, da previsão típico penal do artigo 25, parágrafo da lei, não configurando o crime previsto no citado diploma legal. Tá? Então, muito cobrando, né, questões incorretas. Então, quando cobra a questão incorreta, ela é um pouco mais difícil, porque você tem que analisar, né, quatro alternativas corretas para identificar a incorreta. Então, geralmente, quando é para indicar a correta, é mais fácil, porque você já vai descartando ali pelo menos de cara duas, três, e aí fica em dúvida entre duas. Tá? A oitava já veio aí em direito penal parte geral de novo, tá? Então, vocês podem ver que não segue uma ordem cronológica. As questões, vem só o direito penal parte geral, vem só parte de legislação especial, só parte de direito penal especial. Não, ele vem, já mistura, contextualiza ali com outros assuntos, né? E aqui, por exemplo, já veio uma questão de princípios, tá? Então, princípios penais ali, você tinha que saber sobre a parte de insignificância, né? É muito tranquilo aqui essa questão, né? O princípio da insignificância é uma questão jurisprudencial do STF, exclui a tipicidade material da conduta quando presente cumulativamente mínima necessidade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade de comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Então, até aqui está certo. Bora ver o que vem depois. Sendo aplicável, inclusive, a crimes praticados com violência ou grave ameaça, né? Então tá aqui o erro, né, pessoal? Tranquilo. Eita porra, peraí. Então tá aqui o erro, né, pessoal? Bem tranquilo aqui de identificar. A gente sabe aí que significância não se aplica a crimes com violência ou grave ameaça, né? Então, quem estudou aí essa parte resolveu tranquilamente essa questão.
Questão 19, pessoal, aí já veio aí também a parte de estelionato, né, crimes contra o patrimônio. Tava faltando aí, né, crimes contra o patrimônio. Na verdade, já tinha havido um ali na parte de concurso de pessoas, que misturou ali a parte de concurso com a parte de latrocínio ali, né? Mas aí essa aqui veio específica sobre crime de estelionato, né? Mas claro que você tinha que fazer uma leitura aqui também contextual da questão. Então trouxe o caso prático, né? E aí o gabarito foi a letra C, que é ação narrada se enquadra em estelionato ali eletrônico, né? Dado que as vítimas forneceram informações utilizadas para que as compras fossem realizadas em prejuízo desses. Tá? Então tenta confundir ali se seria estelionato comum ou estelionato eletrônico. Então você tinha que saber muito bem aqui a diferença entre os dois. E por fim, né, questão 20 também direito penal, parte geral de pena, tá? Da parte de pena ali, efeitos da condenação, tá? Efeitos da condenação. Então, todos esses assuntos, pessoal, quem está estudando comigo aqui vai passar dentro de direito penal, parte geral, tá? Então, deixa eu fechar esse negócio aqui também. Então, aqui, se você está estudando comigo, todos os assuntos aqui dentro do que a gente tratou, lei de abuso de autoridade, drogas, veio questão aí de racismo, você vai estudar de lavagem, de crime organizado, tá bom? Então, você ia ter aqui na parte de direito penal a parte de pena, né? E a gente ia estudar mais aqui para o final, teoria geral da pena. Então, as duas questões que caíram de pena, pessoal, tanto de efeito de condenação, como essa parte aí de a outra questão que veio, que era aquela questão lá de conceito da pena, né, função da pena, na verdade, vocês iam estudar ela aqui nessa parte, né, a primeira questão que veio de conceito, e a segunda, vocês iam estudar aqui nessa parte que fala de efeitos da condenação e reabilitação, ou seja, é o último estudo aqui de quem está estudando direito penal, tá? Então, já é ali os artigos finais, né, do 90 em diante ali do Código Penal, tá? E provavelmente muito do que veio aqui é a letra de lei, tá? Então, pessoal, não tem muito aqui o que estudar nessa parte de pena. Geralmente o que as questões cobram é aquela parte ali dos efeitos, da condenação, e aí trouxe o gabarito, né, 1, 3 e 5, tá? Então, fazendo aqui uma análise mais geral aqui de como é que foi. Das 20 questões, a gente teve uma, duas, três, seis, sete, oito. Teve oito questões de direito penal parte geral. Teve uma, duas, três, quatro, cinco questões de direito penal especial. E teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E seis questões aqui de legislação especial. Quais foram as leis? Leis de racismo, lavagem, crime organizado, estatuto de desarmamento, lei de drogas, abuso de autoridade, né? Teve uma aqui que eu não coloquei também, que foi. Ah, não. Que foi a Henri Borel, né? Henri Borel. Então teve mais uma aqui. Então, racismo, lavagem, crime organizado, estatuto de desarmamento, drogas, abuso de autoridade e Henri Borel. Tá? Direito penal especial, crimes contra a dignidade sexual, administração pública, incolumidade pública, que foi aquela parte de invasão de dispositivo informático, crime de perseguição, que está também ali dentro, eu acho que de incolumidade pública, e crimes contra o patrimônio e estelionato, tá bom? Então, e direito penal geral, princípios, duas da parte de pena, três de teoria geral do crime e uma de concurso de pessoas, tá? Então, foi uma prova bem justa aqui dentro de direito penal, apesar de que é uma prova cansativa, né, pessoal? A gente vê que provas assim que tem muitas dessas assertivas, um, dois, quatro, é bem mais puxada ali do que tu resolver a questão diretamente, né? E quase toda a prova foi assim. Então, já vindo para direito processual, pessoal. Direito processual, então, quem estuda aí a parte de núcleo duro com afinco, estuda bem aí processo penal, dentro do que a gente propõe aí, que é justamente revisar os assuntos que são mais importantes, ou seja, inquérito, ação penal, provas, prisões. Foi muito bem nessa prova, com certeza. Mas, como eu falei, não adianta ser um estudo raso, tem que estudar jurisprudência, tem que estudar a parte da letra da lei e justamente a parte teórica. Então, a primeira questão já veio trazendo aí a parte de inquérito, né? Parte de inquérito penal aí, inquérito policial, no caso, né? Trouxe aí que a autoridade policial, né, precisa representar para aceitar a abertura, mas é contextualizado também essa questão. Tinha que saber um pouquinho de competência,
tá? Então tinha que saber um pouquinho ali da parte constitucional ali de puro prerrogativo. Então diz que a autoridade policial ela tem que representar, né, o Poder Judiciário para solicitar a abertura de inquérito policial contra o investigado que sabe por prerrogativa de função, dada a necessidade de supervisão judicial para a instauração e a tramitação do procedimento policial. Então, se eu tenho notícia que um deputado federal, um deputado estadual praticou um crime, eu não posso simplesmente abrir um inquérito contra ele, tá? Tem que pedir autorização ali do STF, do TJ, no caso do deputado estadual, para abrir uma investigação. Isso aqui é jurisprudência, né? Ficou muito indefinido aí durante vários anos, isso aí precisava, não precisava, até que o STF bateu o martelo aí, é necessário sim, né, a autorização do tribunal para investigar é, quem tenha foro prerrogativo. Isso, é justamente essa questão de invasão dispositiva foi aquela realmente que da lei que criaram do caso da Carolina Dickmann, né? Tá, 22, pessoal, como eu falei, eu não vou me aprofundar porque senão a gente vai demorar muito. Veio uma questão de prisões, tá? Então a gente já teve uma de inquérito, mas por prerrogativa, né? A segunda questão aqui já veio prisões. Então, prisão. Vou colocar prisões em geral aqui, que engloba prisão em flagrante, preventiva, temporária, mas trouxe aqui a parte de prisão em flagrante, tranquilo aqui, trazendo sobre a questão do auto de prisão em flagrante, né? Ele cometeu um crime doloso, não deve se arbitrar fiança, né? Se for reincidente de crime doloso, por já ter sido condenado por um roubo, em sentença já transitada e julgado. Tá? Então, tranquilo. A questão 23 novamente, pessoal, de inquérito policial, trazendo aqui algumas coisas relacionadas à possibilidade do advogado ter acesso aos autos, né? Então, contextualizando com um conhecimento em geral, você não, como eu falei, inquérito policial você tem que saber tudo, só não adianta pular nada. Tem que estudar muito bem a parte de arquivamento, de indiciamento, de conceitos, tá? De possibilidade ali de acesso aos autos pelo advogado. Tá? Então, trouxe inquérito policial, mais uma questão, tá? Mais uma questão de inquérito. A questão 24 já entrou aqui na parte de violência doméstica, né, e familiar e a atuação do delegado dentro desse contexto aí de violência doméstica, né? Então, o delegado, quando o município não seja sede de comarca, então aquilo que eu falei, não é necessariamente porque está dentro de direito penal ou legislação especial que não vai vir um outro assunto ali em outra matéria. Então, aqui em processo penal, eu não sei exatamente se no edital a parte de violência doméstica às vezes vem, algumas leis especiais vêm dentro de processo penal. Eu não sei se foi o caso, né, mas aqui já veio trazendo a Lei Maria da Penha dentro de processo penal, tá? Então trouxe ali uma situação prevista na Lei Maria da Penha que quando não for sede de comarca, na hipótese de ação contra adolescente que haja risco à integridade física, poderá determinar o afastamento do agressor do local e de convivência com a vítima. Na verdade, isso aqui é mais uma previsão relacionada à estudo da criança e do adolescente, mas é possível, tá? Então, contextualizou ali também dentro da fase de inquérito ali, a atuação do delegado, eu colocaria essa questão aí de violência, possibilidade do delegado fazer aí essa, esse afastamento, né? Essa medida aí de preventiva aí de afastamento do agressor. Mas aqui eu acho que ainda tá dentro de Lei Maria da Penha isso, apesar de violência doméstica e familiar. Não, é a lei da criança e adolescente. Tá, então, 25, né, pessoal? Cadeia de custódia, tá um assunto muito importante aí que tá dentro de provas também. Então, provas, né? Colocar provas aqui, apesar de ser cadeia de custódia. Então, trouxe ali aquela parte da cadeia de custódia, né, que tem que seguir todos aqueles requisitos. A 26 também dentro de provas, pessoal, tá? Mais uma questão de provas, e aí trouxe tranquilo sobre reconhecimento, né? A questão que se o investigado não comparecer para reconhecimento durante 3 vezes, ali sendo intimado, é possível a condução coercitiva, tá bom? Então, diferente ali da questão do preso, que não pode ser conduzido coercitivamente, aqui nesse caso, para fim de reconhecimento, é possível sim fazer a condução, tá? Então, batida já essa jurisprudência, tá, pessoal? Então, tranquilo aqui também. Aí mais uma questão de prisões, pessoal, tá? Então é aquilo. Quem estuda ali o que é importante, vai bem. Então não adianta você se matar estudando assuntos que muitas vezes não são tão relevantes, ficar estudando PDF de 100 páginas de civil, por exemplo, de um assunto ali que não é importante para a tua prova em peso, né?
nem em fases posteriores, como discursivo. E aí, prisões, tu estudar meia boca ali, querer estudar ali meia horinha de prisões e achar que vai bem. Então aqui a gente já vê já a terceira, né, segunda questão, na verdade, de prisões. Trouxe de prisão em flagrante, né, algumas coisas aqui. E aí trouxe o gabarito. Então, a questão 28 é mais uma questão de provas, tá, pessoal? Então, já trouxe ali dentro de provas da parte de busca e apreensão. Então, ele trouxe um caso prático, né? E também um pouco de cadeia de custódia, né? E provas ali, principalmente aquela parte de prova ilícita, né? Então, trouxe um caso que a faca foi encontrada e tudo mais, e disse que essa faca ela foi encontrada por uma fonte independente, tá? Então, por causa disso, ela poderia ser admitida no processo, tá? Aquela parte de prova ilícita. Então, 29, aí juiz de garantias, né? Um assunto aí também que é novo, recente, então tem que ter muita atenção nele, né? Um assunto aí que tem várias orientações aí do STF, então a prova pode pegar aí uma pegadinha. Então, bora ver o que que diz. Juiz de garantias, após a prorrogação do prazo, o indiciado preso por 15 dias poderá prorrogá-lo novamente se ficar comprovada a necessidade dessa medida e se a investigação for complexa, tá? Então isso aí também já foi definido pelo STF, que essa prorrogação aí ela pode se dar, inclusive indefinidamente, tá bom? Então você pode prorrogar 15 dias, por mais 15 dias, por mais 15 dias, tá bom? Então ficou definido isso aí pelo STF, então tinha que saber um pouquinho de jurisprudência, nessa parte, juiz de garantias. Questão 30, aí trouxe essa parte aqui também de inquérito, né? Mas da questão de representação, registro de ocorrência e conseguindo aqui não quer representar, até grifei aqui. Então aqui você tinha que saber um pouquinho aqui de inquérito, de ação penal, né? Mas eu incluiria aqui essa questão em ação penal. Então você tinha que saber aqui essa possibilidade de representar, não representar, nos casos de crimes que dependem de representação. Tá? Então, independente da vontade da vítima, deve estar no inquérito judicial para apurar estelionato, que tramitará na delegacia de Ivoti. Tá? Então, provavelmente aqui a vítima era idosa, ó, 71 anos, então a gente sabe ali que dentro do crime de estelionato ele é condicionado à representação, mas tem algumas exceções, né? Então, deficiente, se for pessoa idosa, acima de 70 anos, então na verdade, não é nem idosa, porque idoso, né, na lei de idoso é a partir de 60 anos, mas a lei trouxe a partir de 70 anos, então a ação é incondicionada. Então foi o caso da questão aqui, trouxe que foi um estelionato, mas a vítima era maior de 70 anos, e aí o crime independe de representação, é ação incondicionada. Tá? Então, uma questão de ação penal. E aí a gente veio para mais uma questão de inquérito, né, parte de indiciamento, o pessoal tá trazendo alguns conceitos aí, né, tranquilo também. Na verdade, eu até incluo isso aqui dentro de legislação especial, na lei do delegado, né, lei 12.830 de 2013, né, que trouxe aquele conceito que está na lei lá, o indiciamento pode acontecer a qualquer momento, e ato privativo do delegado de polícia deverá ser fundamentado, tá bom? 32, mais uma questão de inquérito, pessoal, tá bom? Então, policiais aí, inquérito e jurisprudência, né? Então disse aí que foi encontrado o celular na sala do crime, né? Na cena do crime, né? E aí trouxe que os policiais podem analisar o conteúdo do celular independente de autorização judicial. Então isso é jurisprudência, né, pessoal? A gente sabe que teve uma jurisprudência recente aí que o encontro fortuito de celular na cena do crime ele pode ser utilizado na investigação. Então, digamos que o indivíduo ali tenta roubar alguém no meio da ação ali, ele deixa cair o celular dele, tá? Então, já foi definido pelo STF que, nesse caso, a polícia pode pegar aquele celular e fazer a análise daquele conteúdo, tá? Sem autorização judicial. É diferente do flagrante, você ir lá, prender alguém em flagrante, se esse alguém está com o celular, nesse caso você não pode pegar o celular dele e começar a fazer a análise. Nesse caso, você tem que pedir autorização judicial. É diferente do caso da questão ali que o celular foi encontrado fortuitamente na cena do crime, tá? É uma jurisprudência recente que você tinha que saber, mas também dentro do tema ali de inquérito, né, dentro do tema ali de análise de conteúdo relacionado ao inquérito policial. Aí mais uma questão, pessoal, de prisão, né? Vocês podem ver aí que essa parte de prisões aí foi muito importante para essa prova do Rio Grande do Sul.
né? Então, prisões, inquérito, provas, é o que a gente está vendo. Veio uma de juiz de garantias ali, uma de ação penal. Aqui mais uma questão, pessoal, de inquérito policial, tá? 34 diz aí que traz contextualizando, né? Um caso sempre, e depois pergunta aí na assertiva, deverá concluir o inquérito, remetê-la para o judiciário e tudo mais. Tá? Então, mais uma de inquérito, considero. Aí, mais uma de prisões, pessoal. Tá? Mais uma de prisões aí, sobre já a prisão preventiva, né? Trazendo aí alguns conceitos, quando pode ingressar para cumprir a prisão preventiva, né? E tudo mais. Tá? E o gabarito seria só a 3 aqui correta, né, poderá ingressar durante o dia para realizar a prisão investigada, igualmente, ampla busca dos comuns daquela medida que também é autorizada implicitamente pelo mandado de prisão, né? É aquilo que a gente, na prática, né, que é delegado, que é policial, a gente já sabe aí, quem é policial resolve essa questão aí até mesmo sem estudar, porque a gente sabe que mesmo, às vezes, durante uma prisão ali, a gente consegue fazer ali, não uma busca minuciosa, mas a gente consegue ali implicitamente pelo mandado de prisão fazer para ver se a pessoa não tem arma, se não tem alguma droga ali relacionada que pode gerar, né, outra prisão em flagrante daquela pessoa que está sendo presa preventivamente. Aí veio a questão 36 já, de novo aí, lei de organizações criminosas, pessoal, tá? Então, aquilo que eu falei, não necessariamente porque está em processo penal que não vai vir leis especiais, então, Orcrim aqui mais uma. Aí a gente vai ver também que veio aqui, ó, mais uma aqui de provas, né, pessoal? Então, busca, né, trazendo aí os conceitos de busca, possibilidade de entrada no domicílio, tá? Então, trouxe aqui, a gente teve uma jurisprudência recente também agora que definiu, né, essa possibilidade aí, bater o martelo que é justamente naquele horário ali da lei de abuso de autoridade, que pode entrar na residência, tá? Então, não é ilícito, por exemplo, entrar antes das 6 na residência de alguém. Tá, então, mais uma questão de provas. Aí na 38 já veio lavagem de novo. Lavagem, né? Conceitos aí relacionados à lei de lavagem de capitais. Mais uma de inquérito, pessoal. Mais uma de inquérito aí. Arquivamento do inquérito. E por fim, a última aí, mais uma de cadeia de custódia. Tá? Então, é um assunto muito importante aí para vocês revisarem essa parte de cadeia de custódia. Então, fazendo um apanhado aqui do que foi. Pelo meus cálculos aqui, né? Pode ter alguma coisa errada, mas só para vocês terem uma noção. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete de inquérito policial. Uma, duas, três, quatro de prisões. Uma, duas, três, quatro, cinco de provas. E uma de garantias, uma de ação penal, uma de organização criminosa e uma de lavagem, né, pessoal? Então é aquilo que a gente estuda ali mesmo, o que é mais cobrado, tem que bater e revisar esses assuntos. Não adianta ele ficar querendo estudar crimes contra a paz pública, contra a fé pública, quando que muitas vezes ali você vai em processo penal, falando de processo penal, né, especificamente, não adianta você estar estudando nulidades, estudando ali a parte de, deixa eu abrir aqui de novo o plano, porque, por exemplo, aqui eu coloco para vocês estudarem citações, estimações, processos em espécie, né, nulidade, mas isso aqui é para vocês verem uma vez, vocês não vão passar por isso duas vezes, tá? Então eu vou até mudar aqui esse planejamento, deixa eu ver aqui, porque desse aluno aqui, ainda não ajeitei o planejamento dele, mas deixa eu abrir o de outro aqui que vai ficar mais prático. Deixa eu ver aqui, cadê? Onde seu aqui, por exemplo. Então, não adianta, você tem que estudar ali geralmente o que realmente vai cair, tá? Que vai cair de fato ali. Em alguns assuntos aqui não é necessário revisar. Então, até abrir outro de outro aluno aqui para ficar mais intuitivo aqui de mostrar para vocês. Então, Então é isso, pessoal, tá? Tem que estudar aqui, revisar muitos assuntos. Ó, por exemplo, aqui em processo penal, se vocês verem aqui desse outro aqui que eu abri, vocês vão ver aqui que ação penal tem revisão, competência, é, mas em alguns outros assuntos não tem. Por exemplo, juiz, essa parte de juiz, Ministério Público, a ciência da acusação, essa parte aqui de citações e intimações, se não vão ter revisão, nulidade, se não vão ter revisão, tá? Então, tem que revisar os assuntos mais cobrados. Então, já indo para a parte de direito administrativo, pessoal. Aí, administrativo já é um pouco mais complicado, tá, pessoal?
naturalmente, qualquer prova administrativa vocês vão ter um pouco mais de complicação. É por isso que tem que ter um pouco mais de atenção no pós-edital em direito administrativo. Porque você vai ter estatuto da Polícia Civil, geralmente do Estado, você vai ter regimento, né, dos servidores públicos ali, estatuto dos servidores públicos, tá? Então, provavelmente toda a prova vai vir uma, duas questões, três questões aí, ou até mais sobre esses assuntos, tá? Quem está estudando especificamente aqui para a Polícia Civil do Amapá, no último edital a gente veio aí com uma legislação específica ali, uma quantidade, né, exata de disciplinas, de questões para essa disciplina. A mesma coisa para a Polícia Civil do Piauí agora. A gente tem ali 12 questões divididas em História e Geografia do Piauí e legislação específica do Piauí ali, de lei orgânica, Estatuto dos Servidores, tá? Então você tem que estudar muito bem, tentar memorizar, não adianta querer aprender muito, não, é resolver muita questão, tentar memorizar ali os conceitos da lei para acertar essas questões na prova, porque o que vai vir, eu sempre costumo dizer, tá no edital o gabarito já. Diferente de direito penal, direito processual penal ali, que você pode vir jurisprudência, pode vir um conceito mais difícil ali, uma teoria mais inusitada. Nessas leis, o que vai vir é o que está na lei, tá? Não vai ter para onde fugir, eles não vão inventar um conceito dentro daquela lei. Então, é tentar memorizar, resolver muita questão, fazer ali resumo ali sobre aqueles assuntos mais cobrados e ir para a prova tentando não errar essas questões de estatuto, tá? Então, assim, complica um pouco mais por causa disso. Então, a gente tem também essa parte aí de estatuto. Então, a primeira questão é justamente a ver sobre isso, sobre o estatuto da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, né? Então, é a primeira questão de estatuto, tá, pessoal? E aí também, administrativo, a gente não tem, assim, uma análise banca a banca. Então, cada banca ela tem suas preferências. Então, tem banca que gosta muito de licitações, tem banca que gosta muito de responsabilidade civil do Estado, tem banca que gosta muito de outros temas ali que não são tão cobrados. Tá? Então, no caso, por exemplo, a FGV é uma banca que ela gosta muito de licitações. Eu até estava conversando com uma mentorada ontem. Historicamente, licitações ele não é um assunto tão cobrado em provas de delegado. Eu fiz uma análise no TEC e licitações, sei lá, o oitavo, décimo assunto mais cobrado. Primeiro vem atos, poderes, organização administrativa, a parte ali de princípios, parte de até serviços públicos vem antes de licitações para delegado. Só que a FGV, eu fazendo essa análise específica para a FGV, dentro de provas de carreira jurídica e de delegado de polícia, policial, na verdade, em geral, não só de delegado, licitações é o assunto mais cobrado dentro da FGV, em provas jurídicas e policiais. Então, assim, se você vai para uma prova da FGV sem estudar licitações, não, tem que ir estudando muito bem licitações. Então, a primeira questão aí foi Estatuto da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Aí a segunda questão, Lei Anticorrupção, tá? É uma lei aí que muita gente também não gosta de estudar, Lei Anticorrupção. Eu acrescentei recentemente aí para o pessoal essa lei também lá na mentoria, porque confesso que era uma lei que eu também não dava tanta atenção devida a ela, mas assim, já tem alguns concursos aí que eu vejo que ela está sendo cobrada, né, nessa parte de administrativo. Então, lei anticorrupção é a segunda questão. Questão 3 aí, já licitações, tá, pessoal? Então, aquela parte ali de licitações de dispensa e inexigibilidade, né, pessoal? Vai estudar licitações, não tem tempo para estudar o suficiente ali toda a lei, todos os conceitos, pelo menos, antes de qualquer prova, você tem que ir sabendo dispensa e inexigibilidade. Porque se cair uma, duas questões de licitações, 80% de chance, eu diria, 80 a 90% de chance de uma das questões serem sobre inexigibilidade ou dispensa. Tá? Então, resolva muita questão aí sobre esse tema, porque a decoreba ali você tem que decorar ali, não tem que aprender muito. Muita gente gosta de falar, não, tem que aprender. Não, tem que decorar, tem que aprender a resolver questão sobre isso. Licitações aqui, ninguém vai ser procurador do estado, ninguém vai ser procurador do município, que vai estar trabalhando com licitações no dia a dia. Então, aqui você tem que aprender isso aqui para resolver questão e acertar. Né? No teu dia a dia que tu não vai tratar com licitação quase nunca. A não ser que tu, lá no futuro tu ocupe um cargo de gestão e vá trabalhar dentro do setor lá de contratos, tá bom? Então, estuda muito bem aqui essa parte de licitações, dispensa e inexigibilidade, tá? Então, licitações. Aí a 44.
trouxe aqui a parte de agentes públicos, né, pessoal? Um assunto muito importante aí. Na verdade, dentro de provas de delegado, o assunto campeão aí é agentes públicos, tá? Se a gente colocar aqui todos os assuntos, atos, aquela parte ali de poderes, que é um assunto muito cobrado também, né? O top 3 é atos, poderes, mas o mais cobrado, e organização administrativa, mas o mais cobrado de todos é agentes públicos, porque ele engloba, né, quase todos os conceitos aí de direito administrativo. Então, quando você estuda atos, tem um pouquinho de agente público. Quando você estuda poderes, quando você estuda regime jurídico administrativo, então tudo ali está dentro desse assunto de agente público. E aí trouxe o conceito ali de readaptação e tudo mais, tá? Então, a 45 aí já foi Lei de Acesso à Informação, tá? É uma lei aí negligenciada também, muitas vezes, pessoal. Mas vocês podem ver aqui que dentro do estudo eu coloco ela para estudar, tá? É o último assunto, eu acredito, de direito administrativo aqui, né? Eu até acrescentei aqui, como eu falei para vocês agora recente, Lei Anticorrupção e Lei de Acesso à Informação. Então, pô, não tem tempo de estudar ali o suficiente, a parte teórica, vai na leitura da lei, cara. Vai na leitura da lei aqui, é uma lei que não é muito grande também, tá? É uma lei tranquila aqui. São, ó, 43 aqui, 42 artigos. Lê a lei, resolve questão. Inclusive aqui no planejamento de vocês, vocês vão ver que o planejamento que eu coloquei, quando vocês tiverem a meta lá, vai ser leitura da lei e questões. Porque o que vai cair é a letra da lei. Tá? Então aqui trouxe, considera informação sigilosa aquela submetida à incorreta, né, que pediu. Aquela submetida definitivamente à restrição de acesso público, em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Né? Então, essa aqui tem alguma pegadinha relacionada sigilosa. Cadê? Eu tava no primeiro artigo aqui. Ó, então, informação sigilosa, aquela submetida temporariamente, né, à restrição de acesso público. E aqui na questão trouxe aquela submetida definitivamente. Então, aqui que foi o erro. Tá? Então, bastava ler a lei, resolver a questão aqui, que provavelmente essa questão já foi cobrada em alguma outra vez aí, em algum outro concurso, tá? E aí você saberia resolver essa questão. Tá? A Lei de Acesso à Informação, 46, né? Aí já veio Estatuto de Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, né, pessoal? Então, é aquilo, não adianta ir para uma prova, né, e não ler aí essas leis específicas, né? Tá? Então, veio lei aí, letra de lei, com certeza aqui que você tinha que ler e saber resolver aqui esses acertivos. Então, já complica um pouco mais, como eu falei, administrativo. Aí veio um assunto muito cobrado, como eu falei, atos administrativos, né? Podem ser revogados, porém somente poderão ser anulados judicialmente, né? Cobrando é incorreto. Tá? Então a gente sabe aí que atos administrativos podem ser anulados pela própria administração, tem até uma súmula sobre isso. Aí mais uma questão de citações, tá, pessoal? Então, é, prova de delegado não cobrava tanto de citações, mas como eu falei, historicamente isso aí está mudando. Então, PF, se eu não me engano, veio três questões de citações, né? E agora aqui na do Rio Grande do Sul, mais duas de citações. Por quê, pessoal? Tem um momento. Ah, não mudou a tela? Porra, peraí. Beleza. Então, onde é que foi que eu parei, pessoal? Eu parei aqui no Lei de Acesso à Informação, né? Então, aqui trouxe que justamente o erro era definitivamente. Na lei lá estava temporariamente. Na lei é temporariamente, aqui definitivamente. Então, indo aqui para mais uma questão, a 46, lei estadual, né, dos servidores públicos do Rio Grande do Sul. Não adianta ir sem saber. E aí a 47, atos administrativos, tranquilo, dizendo aqui que atos podem ser revogados, porém poderão ser anulados judicialmente, cobrava incorreto. A gente sabe que os atos podem ser anulados pela própria administração. E aí mais uma questão de licitações. Então, como eu estava falando aí antes de olhar aqui no chat, que não estava aparecendo na tela, historicamente não era tão cobrado de citações, mas a gente já vê uma tendência aí na PF cobrou três, quatro questões, e agora aqui na do Rio Grande do Sul mais duas questões de citações. Tá? Sempre cobrando a incorreta, pessoal. Então, uma prova cansativa nesse sentido. Sempre você tem que analisar com mais calma,
quando é cobrada incorreta. Questão 49, lei de improbidade, tá, pessoal? Improbidade administrativa, uma lei muito importante também para quem estuda, tá? Para delegado, trouxe os conceitos aí. E por fim, mais uma questão pessoal de estatuto da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, tá? Então, tem que ir sabendo essa parte de estatuto, senão você vai chutar e provavelmente vai errar, tá? Porque essas questões de estatuto, só pela lógica, às vezes a gente não consegue resolvê-las bem, tá bom? Então tem que saber ali realmente, traz uma situação diferente, geralmente, e aí é aí que o candidato erra. Tá? Então, fazendo aqui uma análise de administrativo, a gente teve duas questões de estatuto do Rio Grande do Sul, uma de lei anticorrupção, duas questões de licitações, uma de agentes públicos, uma de estatuto dos servidores do Rio Grande do Sul e uma de improbidade, tá? Então, é, aí de 8 questões aqui, foram só 8? Não, não foram 10, né? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Então, assim, essa primeira aqui foi estatuto, lei anticorrupção, licitações, agentes públicos, lei de acesso à informação, faltou lei de acesso à informação, lei de acesso à informação, lei de acesso à informação, mais uma de estatuto, atos administrativos também, faltou aqui atos, licitações, improbidade, e estatuto de novo. Tá? Então foram duas de estatuto, uma de atos, uma de lei anticorrupção, duas de licitações, uma de agentes públicos, uma de servidores, estatuto dos servidores do Rio Grande do Sul, uma de improbidade, uma de lei de acesso à informação. Tá, pessoal? Então, dentro dos assuntos que são mais estudados aqui, a gente estuda agentes públicos, a gente estuda atos administrativos, a gente estuda improbidade, né? Mas vocês podem ver que não seria suficiente para vocês terem um bom desempenho. Então, é aquilo que eu sempre falo, tem que formar a base, tem que estudar tudo, tá? Então, daqui, você, se não estudasse licitações, não estudasse a lei anticorrupção, não estudasse estatuto, ia provavelmente muito mal em administrativo. Aí, constitucional, pessoal. Constitucional também é uma matéria bem complicada, porque geralmente é muitos assuntos, muita contextualização com jurisprudência, então as bancas pegam pesado mesmo na parte de jurisprudência. Então, como eu falei, de novo, não adianta estudar meia boca, tem que estudar muito bem aí as disciplinas, constitucional principalmente, porque cobra muita jurisprudência, e nessa prova não foi diferente. Então, a primeira questão aí de constitucional dentro do que estava lá no edital, já veio cobrando sobre a lei orgânica da Polícia Civil, tá? Essa lei orgânica que é leitura obrigatória também, tá, pessoal? Leitura obrigatória dela, tá? Então, eu até coloco ela geralmente no pós-edital, porque a gente não tem tantas questões sobre essa lei ainda para resolver, e não tem também muito assunto para entender sobre ele, né? O que tem que ser explicado está lá dentro da lei, tem que ser lido, e naquele curto prazo ali tentar memorizar, né, esses assuntos, tentar ir para a prova ali sabendo todos os conceitos ali da lei orgânica da Polícia Civil. Tá? Então, por isso que muitos aí vão ver, não estudei e tal, porque geralmente eu coloco no pós-edital, tá? Geralmente que não tem tanta coisa aí para estudar, mas eu já vou estar acrescentando também, porque é uma lei muito importante, está sendo muito cobrada aí em concurso de delegado. Tá? Então, lei orgânica da Polícia Civil, a primeira questão, lei orgânica da Polícia Civil. Lei orgânica da Polícia Civil, trazendo aqui, né, os conceitos, mas como eu falei, não é só uma questão de lei orgânica da Polícia Civil. O Constitucional, eles contextualizam tudo, então ele trouxe também um pouco aqui de organização do Estado, então trazendo aqui, considerando, né, a competência legislativa da União, Estados, né, conflito que trata sobre deveres e direitos sobre policiais civis, superveniência da lei federal suspende a eficácia da lei estadual em tudo que lhe for contrário, né? Então ele trouxe aqui, também trazendo aqui, ó, competência exclusiva da União a respeito de direitos
e deveres de policiais civis, gerando eficácia das normas estaduais. Então, foi mais uma questão de organização ali de Estado, né? Conhecimento ali sobre jurisprudência também, o que que é possível, do que propriamente sobre a lei, né? Não cobrou assim muito o que que está lá na lei orgânica nacional, mas sim a parte mais de organização do Estado, né? Então aqui até a edição da lei, os estados poderiam exercer competência legislativa plena para atender suas peculiaridades no que toca à organização, às garantias, os direitos e os deveres das polícias civis. Então, esse era o gabarito, apenas a dois. Então, é aquilo, né? Até existia essa lei e cada estado fazia do seu jeito, dividir ali, por exemplo, aqui na Amapá é agente de polícia e oficial de polícia civil. Lá no Pará é investigador de polícia e escrivão de polícia. Já lá no Rio de Janeiro é inspetor de polícia, oficial de cartório, né? Então, cada estado ali regia de uma forma diferente os cargos, né? Definia ali tudo de uma maneira de acordo com o que ele entendia. Agora não, com essa lei aqui, cada estado vai ter que se adaptar, que é o que está acontecendo em todos os estados, né? O cargo único ali unificado de oficial investigador e delegado de polícia. 52, pessoal, uma questão aí de organização de estado, então eu diria que é o assunto mais importante, tá? De constitucional aí, organização de Estado, você tem que saber tudo sobre isso. Não tem que ir meia boca ali, só ler o artigo 18 ao 33 e achar que está abalando ali em direito constitucional a organização do Estado. Você tem que entender muito bem os conceitos ali de centrípeta, centrífuga, nem lembro mais, faz tempo que eu não estudo isso, mas tem que saber todos esses conceitos, mas não só. Tem que saber muito bem também a parte de jurisprudência, né, sobre esses assuntos, né? Então, vai cair muita jurisprudência aí sobre essa parte de organização do Estado, o que pode, o que não pode, se é competência do Estado, se é competência da União, tá? Então, tem que saber muito bem esse assunto. Então, mais uma questão aí de organização do Estado. A primeira já tinha sido aí relacionada à organização do Estado, que na verdade nem veio cobrando muito aí sobre a nova lei orgânica, também, tá? De organização do Estado. Só que sempre contextualizado, né, pessoal? Não vou ficar lendo aqui que vai demorar muito, mas tem toda uma contextualização, às vezes tem mais de um assunto ali cobrado dentro da questão. A questão 3 aí de constitucional trouxe a parte de segurança pública, tá? Mas não só, né? Tem que saber ali também a parte de jurisprudência aplicada, então, possibilidade aí ou não de entrar em greve, servidores públicos da polícia, né? Trouxe a parte ali do artigo 37, né? De servidores da administração pública, ou seja, remuneração por subsídio, a parte de previdência social. Tá? Então você tinha que saber muito bem aqui a parte de letra de lei e jurisprudência nessa questão, né? Então eu colocaria aqui a parte de segurança pública, mas também parte de administração pública, né? Que a gente estuda esse assunto aí mais em administrativo. Então você estudaria no artigo do artigo 37, né? Ao 30, 39, 37 a 43, eu acho, da Constituição. Então que trata aí todas essas regras de subsídio, de regime geral, regime próprio da Previdência. Tá? E a parte de greve aqui, que é jurisprudência, você tinha que saber. A 54, pessoal, do que trata aqui, que eu acabei que eu nem olhei aqui, passei batido, né? A investigação criminal, uma das matérias da Constituição, considerando diligência levada feita extremamente relevante. Forma de procedimento judicial, sendo assim, considerando as normas profissionais de prudência, respeito da investigação criminal, tá? Então, não deixa de ser uma parte também de investigação, né, de inquérito que a gente estuda aqui, mas trouxe as possibilidades aí do Ministério Público, né, de investigar atribuições do Ministério Público. Então, acho que colocaria aqui de funções essenciais à justiça, né, esse assunto aqui também não é um assunto tão cobrado aí, né, em prova de delegado, mas veio aqui sobre atribuições do Ministério Público, né, com o fiscal da lei, investigação de crimes dolosos, por militares, por civis, atribuição da Polícia Civil, por envolver crime comum, né, um pouco de competência aqui também, apuração de infrações penais militares no âmbito compete às polícias militares, um pouco de segurança pública que também, né, contextualizado, né, pessoal? Então, mais uma questão aqui de segurança pública e essa parte aí de funções essenciais da justiça também, algumas coisas sobre o Ministério Público. 55, aqui deixei para analisar com vocês aqui também, segundo a jurisprudência do STF, também mais uma questão aqui dessa parte de segurança pública, tá, pessoal? Então,
segurança pública, trazendo aqui essa, de fato, aqui foi sobre segurança pública, né? Trouxe um pouco de jurisprudência, né? Jurisprudência do STF, os órgãos de segurança pública, não é taxativo, de forma que os guardas municipais são considerados como tal e podem realizar atividade de policiamento extensivo comunitário, excluída a prática de qualquer atividade judiciária, tá? Então tá errado essa questão aqui, né? Foi considerada incorreta, né? Que o guarda municipal não, pode realizar atividade de policiamento extensivo comunitário, excluída a prática de qualquer atividade de polícia judiciária, né? E a 2 e 3 considerados corretos, né? São da Polícia Civil aqui, primordial, está no parágrafo 4 do 144, né? De forma que compete apurar a prática de toda infração cuja atribuição não seja taxativamente prevista por outro órgão com atribuição investigativa. Ou seja, o que é a atribuição da PF, por exemplo, não pode ser investigado pela, quer dizer, é, não deve, né, ser investigado pela Polícia Civil. É claro que alguns crimes aí a gente acaba investigando também ali, mas, por exemplo, se identificar que é um crime de atribuição federal, tem que remeter para a Polícia Federal, tá? Então, por isso que é uma competência residual. Segundo, presidente da Constituição Federal, as polícias penais, subregionais e governadores não pertencem. Cabe à segurança e administração de estabelecimentos penais, tá? Então, especificamente sobre segurança pública, essa questão aqui, pessoal. Já teve três questões sobre segurança pública, então, um assunto muito importante, claro, para quem estuda para delegado, isso aí é óbvio. 56, pessoal, bora ver do que trata também aqui sobre a parte de direitos fundamentais, né? Tava faltando aí uma questão, direitos fundamentais, um assunto muito importante também, direitos fundamentais, então trouxe ali alguns conceitos do artigo 5º, só que, claro, não só, né? Tu não vai responder essa questão só com o artigo 5º, pode ter certeza. Tem que ter conhecimento de jurisprudência, ó, aqui já traz, só de leitura aqui desse a posteriori, eu já sei que uma parte de jurisprudência que trata sobre isso, né? Então, a entrada forçada só é disso mesmo, período noturno, quando é uma parada por razão justificada a posteriori, né? Que indica dentro da casa a situação de flagrante sob pena de responsabilidade civil, disciplinar e penal do agente de autoridade e nulidade dos atos praticados. Tá? Isso aqui está provavelmente certo, pessoal. Vou pular aqui, ó. Quais estão corretos? Um, dois e três, né? A dois aqui trouxe também a questão do preço e informar dos seus direitos, né? E aí traz com certeza alguma coisa de jurisprudência. De certa forma, aplica-se não apenas no momento formal de interrogatório policial e judicial, mas também, por procedimento do STF, no momento da abordagem policial, né? É aquele aviso de Miranda, né, pessoal, que a gente vê aí nos filmes americanos, o cara prende e já fala, você tem direito de ficar calado, constituir advogado, tudo que ser usado contra você, tudo que você falar pode ser usado contra você. Então, isso aí, recentemente o STF decidiu que deve ser aplicado também no Brasil, tá? Então, no momento da abordagem, né, o indivíduo ali já tem que ser informado, né, sobre o seu direito ali de permanecer calado, né, sobre pena de tudo que ele falar de ser usado contra ele. E por fim, né, mais uma questão aqui de jurisprudência, já misturou aqui a parte de controle de condicionalidade também, eu não vou ler tudo, mas é isso, pessoal, muito importante aí a leitura atenta, né, dos assuntos de constitucional. Mais uma questão aqui de direitos individuais, também aplicando aí junto com a jurisprudência. Então, mais uma aqui de direitos individuais e coletivos, né? Então, trazendo aqui, são questões bem longas, né, pessoal? Então, assim, muitas assertivas para fazer a análise. Então, a gente não vai se aprofundar aqui, já está mais de uma hora, mas assim, é mais para vocês verem quais foram os assuntos mais cobrados realmente. É a questão 58 aí também, controle de constitucionalidade, mas não só, né? Trouxe também aqui controle, né? Controle, essa outra aqui foi o quê? Que eu não coloquei direitos fundamentais, né? Coloquei como direitos fundamentais, mas veio também parte de controle aqui nessa. Essa aqui já foi controle, mas também veio poder legislativo, né? Então, essa parte que trata de lei ordinária, lei complementar, né? Então, trouxe essa parte aqui, já também misturou a parte de lei orgânica nacional da Polícia Civil, trazendo aqui uma parte específica da lei, tá? Então, aqui, ó. Havia vetos e tal, previa o Conselho Nacional da Polícia Civil e tal. Então você tinha que saber aqui um pouco a mais aqui sobre essa lei da Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil. 59. Aí já veio Constituição do Rio Grande do Sul, pessoal. Então aquilo também. Constitucional a gente tem essa possibilidade, né, de vir Constituição do Estado. E muitas vezes essa Constituição do Hum. Estado, Achei você a vai PS4 do Manel. Onde é que tá? Tá no quarto muitas dele. vezes, peraí, Então muitas está, quer vezes falar? Muitas vezes a Constituição do Estado você consegue
resolver ali pelo, pela Constituição Federal, né? Pela simetria, muitas coisas são parecidas, mas algumas previsões são específicas da Constituição Estadual. Então, não sei se é o caso dessa questão, mas provavelmente sim. Então, trouxe aqui, ó, nessa primeira assertiva, uma parte que está prevista somente na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, né? Preservação da ordem pública, prerrogativa de cidadania, incolumidade das pessoas e do patrimônio através da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Coordenadoria Geral de Perícias, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Penal. Provavelmente está errado, né, pessoal? Segurança Pública dentro de Brigada Militar, Polícia Civil e Coordenadoria Geral de Perícias. Não, olha, mas estava certo, não estava certo. Então, assim, se a gente fosse pela lógica, se eu fosse pela lógica, eu ia marcar que estava errado essa primeira. Mas é uma previsão que é uma previsão da Constituição do Rio Grande do Sul. Então, na redação diz que a segurança pública, né, ela é ela é exercida aí através da Brigada Militar, aí vírgula, né? Brigada Militar, na verdade, seria a Polícia Militar, né, do Rio Grande do Sul, da Polícia Civil, da Coordenadoria de Perícias, ou seja, a perícia integrante ali da Segurança Pública e o Corpo de Bombeiros, tá? Então, você teria que ter estudado aí a parte de Constituição do Rio Grande do Sul para resolver essa questão. E aí, normas constitucionais, mais uma questão aí de Constituição do Rio Grande do Sul, né? Então, duas questões aí de Constituição do Rio Grande do Sul. Por isso aí a importância de todos lerem, né, a Constituição do Estado que está prestando concurso. Aí, civil, pessoal, eu vou ser um pouco mais rápido aqui, tá? Civil aqui veio bem é, mesclado aí os assuntos. Então, veio um de obrigações, um de ausência, que a gente estuda ali no início do Código Civil, aquela parte de possibilidade, né, do indivíduo se ausentar e tudo mais, sucessão definitiva e provisória, tá? Uma questão de negócio jurídico, uma questão de prescrição e uma questão de responsabilidade civil, tá? Então, dentro do que a gente estuda em civil também um dos assuntos mais cobrados, tirando obrigações aí que geralmente não é tão cobrado, né? Geralmente vem índice, essa parte aí de inicial de direito civil. Pessoal, se não estiverem vendo aí, vocês avisam, que às vezes eu mudo a tela. Não, mas tá, né? Tá aparecendo sim. Então, veio uma questão de obrigações, que não é tão cobrado, uma de ausência que está dentro ali daqueles assuntos mais cobrados. Negócio jurídico, que vem toda a prova, se for fazer prova que tenha direito civil, tem que saber aí negócio jurídico, ler ali aqueles artigos, principalmente. Uma de prestando em decadência, é um assunto muito cobrado também, e uma de responsabilidade civil, que não é um assunto tão cobrado também. Geralmente vem ali alguma coisa sobre pessoa natural, né, sobre personalidade, mas nessa prova não veio. Tá? Então, dentro do que a gente estuda aí em direito civil, mesmo quem está aqui, por exemplo, no pré-edital, né, então todos. Não, se bem que aqui acho que não vai ter, porque está no ciclo 1 de estudo. Mas quando a gente estuda aí dentro de civil, quem está no ciclo 2 de estudo, já estuda todos os assuntos, tirando obrigações. Obrigações eu só coloco quando o edital cobra, porque não é todo edital que cobra obrigações. Alguns cobram outros assuntos aí que aí eu não coloco no pré-edital para estudar, tá? Então, mas se bem que eu acho que eu tenho no ciclo 2 eu coloco já, porque geralmente tá vindo muito também esse assunto de obrigações. E aí, por fim, pessoal, as últimas questões aí foram direitos humanos e criminologia e medicina legal, né? Então, a primeira de criminologia, para a gente adiantar aqui, eu vou já só falar para vocês, né? Então, a gente vai comentando. A primeira de criminologia trata da parte de criminologia feminista, é um assunto aí que está vindo muito cobrado também nas provas de delegado, tá? E não só, mas criminologia feminista aplicada na vitimologia, tá? Então, trouxe aí um caso prático que a vítima ali foi tratada ali de uma maneira revitimizada dentro da delegacia, e aí trouxe, né, a resposta, né, que o sistema de justiça aplica inadequadamente a vitimologia clássica, criando estigmas que pato, de patologizam a mulher, né? As falas reproduzem síndromes da vítima com uma ideia que a mulher é responsável pela violência e contribui para a subnotificação e impede o adequado reconhecimento do crime de perseguição. Tá, pessoal? Então, as questões de criminologia também é muita interpretação, tá? Então, muitas vezes, assim, vocês vão ver ali que interpretando, vocês têm que entender ali sempre pelo contexto de que, né, nesses casos de questões relacionadas à vitimologia, né, de que a vítima realmente vai estar numa posição desfavorável ali, muitas vezes. Então, tem que
saber interpretar também as questões, nem tudo é só a parte teórica. A segunda questão ele veio já aquela parte de prevenção, né, justiça restaurativa, tá? Então trouxe ali conceito relacionado a isso, né? A justiça restaurativa, perspectiva minimalista, é adequado encaminhar o caso ao núcleo restaurativo, pois o sistema penal não precisa intervir sempre que houver conflitos. Além disso, as teorias abolicionistas defendem que muitos conflitos cotidianos são sequestrados pelo Estado e poderiam ser resolvidos de forma comunitária e dialógica, evitando a expansão penal desnecessária. Tá? Então entra naqueles conceitos ali, tá, de justiça restaurativa, que a gente estuda não só em criminologia, mas na parte de direito penal, na parte de pena ali também é estudado sobre isso. Só estudando direito penal aqui, parte geral, aquela parte de pena ali, de prevenção geral, prevenção especial, você muitas vezes talvez conseguiria responder essa questão aqui, né? Trouxe um pouco de teoria abolicionista também. Aí trouxe mais uma questão aqui já relacionada a direitos humanos, né? Então, de criminologia aqui foram duas questões, praticamente só, e aí já veio nessa parte aqui de trazendo um caso prático, né? Aplicando ali a parte de racismo e aplicado aí para direitos humanos. Então, a conduta, né, do caso prático lá que violou o decreto, né, que tem do Rio Grande do Sul. Então, tem um decreto específico tratando sobre isso aqui, mas a própria questão já afirma isso. Então, você não precisaria saber de fato o que diz o decreto. A própria questão já traz. O Rio Grande do Sul possui um decreto que trata sobre o uso do nome social por pessoas travestis e transexuais em todos os procedimentos realizados por órgãos da entidade da administração pública direta e indireta, incluindo a Polícia Civil. Então a questão já te afirmou isso. Então depois ele traz o caso prático aqui que aconteceu e tudo mais. E aí, se tem esse decreto, houve violação ao decreto e também pode caracterizar o crime de discriminação, racismo, conforme a STF, que reconhece ali que o racismo se aplica, né, a transexuais, travestis nesses casos aí, tá bom? Trans, no caso. Então, é uma questão contextual aí que pegou tanto a parte de racismo, parte de direitos humanos, né? E você conseguiria responder aí muitas vezes também só estudando aí globalmente, né? Todo o direito, a parte de jurisprudência também. Aí a questão 69, pessoal, trouxe já uma questão aqui de tortura, né? Convenção de tortura, tá? Então, aplicado aí, quem estuda também a lei de tortura, muitas vezes aí já pega em alguns insights aí sobre isso. Então, é, direitos humanos, cobrando aí conversão de tortura, mas deixa eu ver como foi o gabarito. Delegado pode ser estabilidade civil por omissão imprópria, pois a conversão de tortura estabelece o dever de prevenir atos de tortura e a Lei 13.060 e as diretrizes do uso da força exigem planejamento e controle rigoroso. Além disso, a DPF 635 reforça a necessidade de proporcionalidade e supervisão reforçada em operações policiais em áreas vulneráveis. Tá? Eu li aqui essa questão, ela trouxe justamente aquela questão de aplicação da força, né, em comunidades, favelas e tudo mais, que é essa a DPF 635, que é justamente a DPF das favelas. Tá? Então, uma questão também contextualizada aqui. Muitas vezes em direitos humanos vai ser isso, pessoal. Vai ter as convenções, vai ter que estudar ali as convenções, mas a questão ela vai vir ali algo mais interpretativo. Tá? Então, é sobre isso aqui, essa questão. 70, mais uma questão ali de aplicando, né, a questão da lei de racismo, tá? Então, se a gente for calcular, pessoal, de lei de racismo, já teve mais duas aqui em direitos humanos, tá? Então, uma lei muito importante, cara, porque além de vir em legislação especial, a gente viu aí que veio uma em legislação especial, eu acho que veio em alguma outra aqui relacionada em processo penal, não sei, mas só aqui em direitos humanos também mais duas questões. Então, uma lei muito importante, não tem que ser negligenciada, tá? Estudado aí com muito cuidado essa lei de racismo. Também mais uma questão aí sobre isso, tá? Trazendo um caso prático e a aplicação aqui que poderia caracterizar justamente crime de racismo por negar emprego, né? Por condições de raça. Tinha lá, procura-se empregada doméstica preferencialmente branca, né? Então, até diria que nem é uma questão aqui de direitos humanos, isso aqui. É uma questão de lei de racismo. Tá? Quando a gente estuda aí lei de racismo, a gente estuda a jurisprudência relacionada a isso. E aí ele fala, né, sobre as convenções e tudo mais, mas não deixa de ser uma questão que tu resolve só com a leitura e o estudo da lei de racismo. Tá? Então, medicina legal, pessoal.
A gente veio aí também a parte de traumatologia, tá? Trouxe aí um tipo de lesão e tudo mais, um tipo de caso, né, de morte, e descreveu ali os sinais da lesão e perguntou qual foi o instrumento, né? O instrumento corto contundente. A gente estuda isso daí de traumatologia ali, tá? Então, questão 72, parte de fenômenos cadavéricos, tá? Então, dentro daquela parte de tanatologia. Então, aqui quando a gente estuda medicina legal, pô, pior pessoal que isso aqui, peraí, rapidinho, deixa eu interromper aqui que eu vou abrir um dia que esteja no ciclo 2 aqui de estudo. Deixa eu ver um aluno aqui que esteja no ciclo 2. A gente já está quase 1 hora e meia, pessoal. O pessoal já está com fome aí, né? Mas já vai encerrar, pessoal. Tá terminando. Só para. Bora ver aqui o do Elton, que está no ciclo 2. Então, peraí. Isso que eu estou mostrando para vocês, pessoal, vocês podem acompanhar quem está na mentoria na parte digital do plano digital verticalizado, tá? Então, essa parte aqui de medicina legal, só compartilhar com vocês de novo a tela aqui. Então, essa parte de medicina legal, ela tá aqui, né? Aquela primeira questão lá de traumatologia, você estuda os tipos de lesões, corte contundente, cortante, tudo mais, está dentro de traumatologia, né? Tipos de produção de lesões e as lesões por disparo de arma de fogo. Já essa segunda questão aqui, que trata do fenômenos cadavéricos, a deposição de voos de hipostáse costuma ser utilizada para determinar a posição do cadáver após a morte. Isso aqui é na identificação dos sinais do cadáver. Então, é nessa parte aqui de tanatologia forense, caso jurídico da morte, fenômenos cadavéricos e exumação, tá? Então, a segunda questão sobre isso. Assunto muito cobrado também. Os mais cobrados, quais são para delegado? Traumatologia, a parte aqui de tanatologia, tá? Que é esses fenômenos cadavéricos, e a parte de identidade e identificação. São esses assuntos mais cobrados dentro de medicina legal. Bora ver aqui se na prova refletiu isso. A 73 trouxe o quadro de morte sugere morte por eletropressão, marca elétrica de Gillineck. E a lesão no tornozelo pode corresponder à área de saída da corrente. Tá, pessoal? Então também é uma questão aqui relacionada a essa parte de traumatologia, né? Energias, na verdade, essa parte de energias físicas, químicas, né? Então a gente estuda aí essas marcas, né? Marcas de Gillineck, é uma marca bem cobrada aí, historicamente em provas também. A 74 veio asfixiologia também forense, então dentro aqui dessa parte de energia física química, tudo isso aqui envolve traumatologia, tá, pessoal? Acabei dividindo aqui o assunto por causa para não ficar muito grande, traumatologia e ficar ali, sei lá, 6 horas estudando só um assunto. Então eu dividi aqui em energias e traumatologia. Mas, por exemplo, já veio uma questão de traumatologia, duas questões aqui dessa parte de energias física-químicas, e essa agora é de asfixiologia, a outra de tanatologia, que foi a parte de livores, e a última questão é sobre identificação, tá? Então, a gente é, teve um afogado lá, né? Os achados necroscópicos compatíveis com afogamento verdadeiro, caracterizado por penetração de um meio líquido nas vias aéreas, hiperinsuflação pulmonar e líquido no estômago, tá? Então, já entra nesse assunto aqui mais cobrado. Então, tá dentro do esperado em medicina legal. Traumatologia, que envolve aí as energias, tanatologia e identidade. De 5 questões, 3 assuntos. Nada de conceito, nada de perícias e peritos, nada de toxicologia, nada de sexologia, nada de psicologia. Tá? Então, veio os assuntos mais cobrados dentro de medicina legal, e é por isso que é os assuntos que eu coloco para revisar geralmente. Tá? Vocês não vão ver revisão em todos os assuntos, vão ver assuntos nos assuntos mais cobrados, tá bom? E por fim, pessoal, é um assunto aí que está vindo muito cobrando aí em provas também de polícias, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul. É uma tendência aí saber sobre a investigação digital. E aí, eu vou passar rapidamente, mas é conceitos básicos aí para quem atua no dia a dia policial e muitas vezes já até sabe todos esses conceitos, justamente sobre a investigação digital ali. Então, a gente tem o hash,
que é um arquivo ali que ele é como se fosse um número de série ali, né, daquela evidência digital. Então, é justamente o que diz, né, o arquivo digital não sofreu alterações desde sua coleta, e aí ele apresenta um hash. Então, quando a gente manda o celular para a perícia, por exemplo, e os peritos mandam para a gente, tem um hash lá. Então, toda aquela prova, quando é questionado em juízo, a gente comprova ali pelo hash, né, que é um código que demonstra que aquela prova ali não foi alterada, da onde foi tirado ali aquele elemento, né, informativo que a gente coloca ali dentro do relatório, dentro de alguma coisa. Então, sobre isso, essa primeira questão. A segunda questão já trata ali de provedor de conexão, provedor de aplicação na internet, né, que a gente também estuda dentro da lei do Marco Civil da Internet. Então, também quem atua na prática aí, eu já trabalhei, por exemplo, 2 anos na Delegacia de Crimes Cibernéticos, então a gente lidava muito com esses conceitos aqui, provedor de conexão, por exemplo, a Claro, né? Quem fornece a internet, provedor de aplicação são os aplicativos, por exemplo, Facebook, Instagram, tá? Então traz esses conceitos também aqui relacionados, né? Mas principalmente sobre a lei de Marco Civil, que teria que ser estudado. E aí, há 78 conceitos ali de Dark Web, Deep Web, tá? Há 79 conceitos ali relacionados à inteligência artificial. E por fim, a última, a questão aqui de crime cibernético, né? O conceito de crime cibernético próprio é aquele que acontece online, né? Com inserção de dados, como inserção de dados falsos e invasão de dispositivo informático. A gente tem crimes cibernéticos próprios e impróprios, né? Os impróprios aí são os que não dependem, né, de, por exemplo, uma invasão, de uma inserção de um dado falso no sistema. Um indivíduo consegue praticar ali mesmo sem muito conhecimento, digamos, sobre cibernética, né? Então, por exemplo, aquele crime do golpe, do que a pessoa se passa por alguém no WhatsApp, ele não é considerado um crime cibernético próprio, porque alguém não tem que ter um desenvolvimento acima da média ali, informático para praticar o crime. Basta ele conectar um WhatsApp, colocar a foto de alguém e se passar por outra pessoa. Então, é um crime cibernético porque foi por meio da internet, mas ele é impróprio. Tá? Então, basicamente foi isso a prova, pessoal, do Rio Grande do Sul, uma prova bem justa aí, diante de tudo isso que eu falei para vocês. A gente viu aí que foram os assuntos mais cobrados na parte penal, na parte de processo penal, né? Um pouco mais complicado, com certeza, em administrativo e constitucional, mas eu quis trazer essa correção para vocês justamente para mostrar que o estudo ele tem que ser global, tá? Então tem que estudar tudo. Muitas vezes vai vir um assunto ali que não está muito no radar de vocês, e vocês não podem errar essas questões, tá? Mas, no mais, as questões mais difíceis, mais complicadas, vão ser nos assuntos que vocês dominam, assuntos ali que vocês realmente estudaram muito, que é a teoria geral do crime, que é a parte de inquérito policial, né? Então tem que fazer esse estudo aí mesmo globalmente para ir muito bem na prova, ter paciência, né? Então é aquilo que eu sempre falo, não adianta querer estudar 2, 3 meses, porque vai ter um desempenho ruim, pessoal. Então prepare-se no longo prazo, né? Muita gente aí já me procurou aqui que está na reunião, está fazendo a mentoria comigo, então é aquilo, vocês podem pensar que vocês não estão avançando, porque eu estou aqui em 6 disciplinas e quando é que eu vou estudar outras disciplinas? Vai com calma. O que a gente está estudando é o que vai cair mais, tá? É os assuntos que vão fazer a diferença na tua aprovação. É penal, é processo penal, é legislação especial. Ah, mas eu tenho que estudar é, legislação orgânica. Como eu mostrei para vocês, é decoreba, tem que memorizar esses artigos. Não adianta estar estudando 6 meses antes, um ano antes, essas leis. Tem que estudar ali, principalmente no pós-edital, para tentar acertar as questões. E é isso, sempre adaptar também. Terminou esse ciclo, a gente vai colocar novas disciplinas e ter calma. A prova do Rio Grande do Sul especificamente foi muito boa, uma prova para treinar aí, principalmente para quem vai fazer do Piauí, muito parecida com a FGV, questões bem longas ali, muitas assertivas para serem analisadas. E é isso, ter paciência, que a hora de vocês vai chegar. E se tiverem alguma dúvida aqui dentro do que a gente tratou aqui na aula, podem perguntar. Senão a gente encerra e vai almoçar. Vou encerrar aqui, pessoal, a gravação. Aí, quem não